Mas você sabe como que a manobra de Rivero-Carvalho funciona hemodinamicamente no paciente para você ter essa leitura hemodinâmica? Vamos lá. Primeira coisa, quando o paciente inspira, o que você cria dentro da caixa torácica? Um ambiente de pressão negativa. Por quê? Porque quando eu inspiro, eu puxo o ar. Para o ar sair do ambiente e vir para dentro do meu pulmão, eu tenho que criar uma pressão negativa lá dentro. E quando eu expiro, eu aumento a pressão dentro do tórax para poder expulsar esse ar pelo meu nariz e devolvê-lo para o ambiente. Então eu crio uma oscilação de pressão dentro do meu tórax, basicamente pelo funcionamento do diafragma e dos músculos intercostais. Então quando eu inspiro, o diafragma desce e o intercostal expande. Ao fazer isso, eu aumento a caixa torácica e puxo o ar para dentro dele com pressão negativa. E o movimento inverso é feito na expiração. Perfeito? Agora uma leitura. Toda vez que você faz esse movimento para o ar entrar e o ar sair, o sangue do seu corpo também sofre essa repercussão. Então, quando eu inspiro, entra ar pelo nariz e entra sangue pelas veias dentro do meu tórax. E quando eu expiro, sai ar pelo meu nariz e eu dificulto a volta do sangue para dentro do tórax, porque a pressão ali dentro aumentou. Então, transitoriamente, eu puxo o sangue também e eu expulso o sangue, eu dificulto a entrada dele dentro do tórax. Feito esse racional, vamos lá. A inspiração, então, o diafragma desce na contração e o intercostal te ajuda a expandir o gradil costal. E na expiração, o contrário. O diafragma sobe e o gradil costal diminui, ok? Então vamos lá, eu crio uma pressão negativa dentro do meu tórax para o ar entrar, essa é a inspiração, e crio uma pressão positiva para o ar sair, essa é a expiração. A mesma coisa acontece do ponto de vista de sangue. Eu crio uma pressão negativa, eu puxo o sangue para dentro do tórax. Eu crio a pressão positiva, eu evito que ele entre, eu expulso ele, eu dificulto que ele entre na minha cavidade torácica. Então tá aqui, ó, mostrando um impacto sobre isso, já que o gradil costal e o tórax, ele acomoda tanto o pulmão como o coração. Então a repercussão das pressões é a mesma para dentro do pulmão e para dentro do coração. Isso é muito importante quando nós vamos entender o comportamento hemodinâmico que a gente sofre durante o ciclo respiratório. Vamos lá, vamos ver como é que é aqui. Então você tem esses dois cenários, o ar entrando e o ar saindo, o sangue entrando com mais dificuldade ou saindo, se você fizer um movimento um pouco mais intenso, uma expiração mais forçada, ok? Aqui um experimento clássico, né, que nós tínhamos aí na época do ensino fundamental, a gente era novinho e tinha o funcionamento do nosso sistema respiratório, como que funcionava, né, como é que o ar entrava no pulmão, a gente lá novinho fazia esse experimento, pegava uma garrafinha, fazia um diafragma como se fosse um pedacinho de uma bola elástica, então você colava aquilo ali e quando você puxava aquela bola elástica gerava uma pressão negativa dentro do tórax. Reparem vocês que é o mesmo racional que nós temos, é uma forma de você reproduzir a entrada de ar nos pulmões. Ali você meio que simula, né, uma traqueia através daquele canudinho amarelo. Então quando você traciona, gera uma pressão negativa dentro do tórax desse paciente e aí o ar entra. Acontece a mesma coisa quando você faz essa respiração e o sangue também entra no tórax. É a mesma leitura. E como que nós chamamos isso do ponto de vista de fisiologia, né? Quando o sangue entra dentro do tórax, quer dizer que eu aumento a pré-carga do ventrículo direito. Toda vez que eu crio um estímulo para o sangue voltar em maior quantidade dos vasos venosos periféricos para dentro do coração, eu estou aumentando a pré-carga. Pré-carga é aquela energia que o ventrículo tem que fazer para poder acomodar esse sangue que está chegando, o volume que está chegando. Então, quando eu crio uma inspiração profunda, eu jogo o ar dentro do pulmão e jogo o ar dentro do tórax. Se eu jogo ar dentro do pulmão e jogo sangue dentro do tórax. Se eu jogar sangue dentro do tórax, eu estou aumentando a pré-carga do ventrículo direito. Então repare que se eu inspirar profundamente, eu jogo mais sangue no ventrículo direito. Se aquele ventrículo ali tem uma insuficiência tricúspide, está tendo que manejar com isso, eu acabo regurgitando mais sangue. Se eu regurgitar mais sangue, aumenta a minha percepção sonora do sopro sistólico, ok? Então eu respiro fundo, eu inspiro, eu jogo sangue dentro do meu coração e aumento o volume de regurgitação tricúspide.
O oposto acontece quando eu expiro. Se eu expiro, eu aumento a pressão do tórax e ao aumentar a pressão do tórax, eu dificulto o retorno venoso, eu diminuo a pré-carga. Se eu diminuir a pré-carga, vai ter menos sangue dentro do ventrículo direito e, obviamente, vai ter uma regurgitação menor. Então, a intensidade do sopro diminui. Vejam vocês que simplesmente o ato de inspirar profundamente e expirar forçadamente, eu crio uma alteração dinâmica da hemodinâmica do ventrículo direito. E essa alteração dinâmica, ela acaba tendo repercussão até no exame físico durante a ausculta desse paciente. Então vamos lá, eu tenho um momento da expiração e da inspiração e essa daqui é a alteração que nós encontramos. Vejam vocês que eu trouxe para vocês aqui um desenho ao longo do ciclo respiratório. Então imagina no tempo os ciclos respiratórios dessa forma, inspira, expira, inspira, expira. E é dessa forma com que o sopro se comporta. Na inspiração aumenta a intensidade, na expiração diminui a intensidade. Isso de forma cíclica faz você fazer o diagnóstico de insuficiência tricúspide. O nome disso, manobra de Ribeiro-Carvalho.